1 Samuel 19:10, somente a última parte do versículo que diz assim: então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Agora, 2 Samuel 15, versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Amém. Só até aqui. Os irmãos podem sentar, nós já oramos. E hoje eu quero falar sobre um tema, talvez pouco notado na vida de Davi. Talvez pouco observado na vida deste homem, mas que serve para as nossas vidas como lição espiritual. Eu quero trazê-la para os irmãos aqui nesta noite. Vou falar sobre as fugas de Davi. Enquanto eu vou falar alguma coisa sobre ele, os irmãos vão se lembrar de algumas histórias, porque a biografia de Davi é uma das mais claras da Bíblia. Mas os irmãos também vão perceber que eu vou utilizar não somente uma parte da história dele, como também os acontecimentos de sua vida que o levaram a fugir e alguns salmos que o rei Davi compunha nesses momentos da sua vida. Vou entrelaçar estas coisas para nós tirarmos algumas lições especiais da vida de Davi. Davi, apesar de ser o maior rei que Israel já teve em sua história, ele foi uma pessoa que teve a sua vida marcada por fugas. Desde a sua infância, ele recebeu a tarefa de cuidar do rebanho de seu pai, enquanto seus irmãos mais velhos eram alistados para o exército de Saul. Ele era um rapaz ruivo, bonito, habilidoso na harpa e também na funda, aquela tira de couro que eles prendiam uma pedra no centro daquela tira, giravam e soltavam uma das partes dessa tira, e a velocidade daquele giro lançava aquela pedra com uma extrema violência ao seu alvo. Provavelmente Davi era um daqueles que lançavam a funda que não errava a um fio de cabelo, como diz que havia alguns guerreiros na época dos juízes em Israel. Ele era extremamente solitário. Você vê que ele tinha talentos, ele era um instrumentista, ele era músico, ele era um rapaz cheio de preocupações, de trabalho, mas era solitário. Ele vivia longe, no campo, no seu posto de pastor, protegendo as ovelhas de seu pai como a própria vida. Ele conta para o rei Saul, os irmãos lembram que ele encarou um leão e o matou, e encarou um urso e o matou, protegendo o rebanho do seu pai. Com essa índole reservada que ele tinha e quase totalmente fechada, era de se esperar um rapaz frustrado, cheio de revolta com seus pais, inimigo de seus irmãos, mas o que se vê é um jovem alegre, compositor de belos salmos, e desde cedo em sua vida, fiel nos encargos que lhe eram confiados e, acima de tudo, extremamente corajoso. Este homem vivia um entrelaço, um misto de piedade e solidão, de amor a Deus e ódio dos homens. Davi amava Deus, mas os homens o odiavam. Fidelidade e pecado, lamentos e música, oração e dúvida. Quando ele foi consagrado rei pelo profeta Samuel, toda a vida aparentemente pacata e campesina de Davi transforma-se agora numa das maiores sagas da história de Israel. Mas ali também começam as suas intermináveis fugas. E é sobre isso que nós vamos falar. Todos nós sabemos da história de Davi, a vitória de Davi, as vitórias completas deste rei. E não queremos nos deter nestes episódios. Nós vamos falar sobre suas fugas, porque aprendemos com elas e também elas são o retrato das nossas próprias fugas na vida cristã. Vocês vão perceber que não há diferença entre nós e Davi. E nós muitas vezes olhamos para a história de alguns homens da Bíblia
E nós temos algumas reações também. Algum misto de reação nós temos quando lemos. Às vezes nós lemos alguns personagens bíblicos e dizemos como ele pôde fazer uma coisa dessa, mas nós fazemos igual ou pior. Outras vezes nós lemos sobre algum outro personagem e dizemos assim, eu queria ser como esta pessoa, mas nós não sabemos o quanto ele também sofreu. Nós, enfim, queremos as glórias dos personagens bíblicos, mas não queremos as suas lutas. Nós queremos, por exemplo, o trono de Davi, mas não queremos suas fugas, as perseguições que ele sofria. Foi lido aqui no início do culto, no capítulo 12 de Hebreus, que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são exatamente estes homens do Velho Testamento. Davi, Abraão, Moisés, Daniel. Nós podemos multiplicar os exemplos. E hoje nós tomamos Davi como nossa testemunha aqui hoje. Nós vamos ver em primeiro lugar a fuga de Davi antes do trono. Queridos, a história de Davi nos mostra que ele foi um fugitivo de Saul. Puramente por inveja, este rei que tanto foi beneficiado por Davi, intenta matá-lo. Os irmãos sabem que Davi proporcionou muitas glórias e vitórias para Saul. No entanto, o que gerava no coração de Saul era inveja e intenção homicida. Não é preciso ler as referências agora, porque nós queremos o nosso tempo para explicar, mas os irmãos podem ler em casa 1 Samuel. E eu vou citar as referências e os irmãos leiam em casa estas referências. Primeiro, Saul tenta arremessar sua lança contra Davi e cravá-lo contra a parede por 2 vezes e Davi se esquivou. 1 Samuel 18, 10 e 11. Depois disso, mandou Davi comandar uma tropa de 1000 homens na frente da guerra, na frente do exército. Versículo 13. Por que ele fez isto? Porque ele queria que Davi fosse atingido já no início da batalha. Não conseguia, Davi vencia. Ele cercou a casa de Davi quando ele já estava casado com a sua filha, a filha de Saul, Mical. Ele era genro do rei e foi cercado pelos soldados do rei em volta de sua casa uma determinada noite para ser morto à espada. Foi este primeiro versículo que nós lemos. A esposa dele, que era filha do rei Saul, então ela era igual ao pai dela. Ela armou uma trama para que Davi fugisse. Ele fugiu pela janela e ela colocou um boneco grande na cama coberto no lençol. Enrolou os homens, enrolou. Quando Davi estava longe, ela falou, então pode entrar. Quando eles entraram, batendo espada na cama para matar, era um boneco. Imagina, pelo sogro você pode entender a mulher, né? Ele também perseguiu Davi na cidade de Keila, uma cidade que Davi havia conquistado dos filisteus para habitar, mas ela era invadida pelos amalequitas. Capítulo 23, verso 14. Saul volta a perseguir Davi no deserto de En-Gedi, onde Davi poupou a vida de Saul. Capítulo 24 de 1 Samuel. O que acontece ali, os irmãos sabem. Saul foi fazer suas necessidades enquanto perseguia Davi, deixou seu exército lá fora e disse, eu vou ali no banheiro. Não tinha banheiro, né? Na guerra não tem banheiro, foi na caverna. Quando ele entrou na caverna, era exatamente a caverna onde Davi estava escondido. E quando ele começa a fazer algumas coisas ali, alguns serviços, então o amigo de Davi, o primo dele, ou melhor, o sobrinho dele diz assim, meu rei, meu senhor, deixa que eu vou lá e arranco a cabeça dele. E Davi disse, isso não, jamais tocaria eu no ungido do Senhor. Aí Davi foi lá, cortou um pedaço da orla, da manta de Saul. E quando Saul foi embora, ele saiu atrás, mostrou aquele pedaço de pano real que ele havia cortado e disse, ó rei meu senhor, aqui está. Eu poderia ter te matado, no entanto eu poupei a sua vida. Agora veja a humildade de Davi, ele já havia sido consagrado rei. Já era para ele estar no trono, mas ele não quis. Ele teve a oportunidade de matar o rei que queria lhe matar para que ele estivesse no trono, ele não fez. E quando aquele rei está lá fora, ele grita, eu poderia te matar, mas aqui está a prova de que eu não tenho nada contra o Senhor.
Agora, o que sou eu, ó rei? Davi dizia. Eu sou um cão morto para que o rei tenha interesse em me perseguir. Um homem consagrado para ser rei de Israel, ele se considerava nada mais do que um cão morto. Davi foi perseguido por Saul e seus homens durante um período de aproximadamente 15 anos, irmãos. Saul só parou de persegui-lo depois que ele fugiu para as terras do rei filisteu. 1 Samuel 27, verso 4. Os irmãos sabem que travou-se uma guerra entre os israelitas e os filisteus, e nesta guerra Saul, ele ia morrer pelas mãos dos filisteus. Mas como os filisteus eram um povo que não tem aliança com Deus, Saul disse não. Falou para o seu escudeiro: pega a tua espada e me mata, porque eu não quero que povos que não têm aliança com Deus venham me matar. Eles são incircuncisos, eu tenho a circuncisão, como pode? Agora Saul estava preocupado com isso. Teve a vida dele inteira para preocupar-se com sua aliança com Deus e nunca preocupou. E agora, o seu escudeiro fala: não vou matar o senhor não. Aí ele pega a espada e se mata. O seu escudeiro repete a mesma cena macabra de suicídio. Depois que Saul morreu, Davi foi coroado rei apenas de Judá, porque ele era da tribo de Judá, porque todo o resto de Israel ainda seguia a dinastia de Saul. Tinha um filho de Saul que continuava rei. Depois de 2 anos de guerra entre este filho de Saul e Davi o venceu. Alguns traidores mataram este rei, filho de Saul, mataram seu capitão, o próprio capitão de Davi matou o capitão de Saul. E Davi, então, ainda levou mais 5 anos para que todo Israel o reconhecesse como rei da nação inteira. Ele reinou 7 anos em Jerusalém, só sobre sua tribo de Judá. Depois desses 7 anos, é que todo Israel reconheceu ele como rei, e ele reinou mais 33 anos sobre todo Israel. E isso depois de 15 anos de perseguido. Porém, nessa vida, irmãos, desassossegada de Davi, encontramos nele uma característica. Ele continuava confiando no Deus de Israel, que o havia consagrado rei pelo profeta Samuel, mesmo que ele tivesse que esperar. Eis aqui o detalhe na vida de Davi. Esse homem perdeu sua juventude fugindo de seu rei e ainda tendo que lutar contra outros inimigos para sobreviver. Não ficou ressentido e nem decepcionado com Deus. O que nós vemos hoje são cristãos assim, que se decepcionam com Deus porque as promessas não se cumpriram em sua vida. Davi tinha uma promessa, ele foi consagrado rei e Samuel disse: você será o próximo rei de Israel. Mas cadê? Um jovem menino de 15 anos mata um gigante Golias, aproximadamente com 17 anos, e começa toda a trajetória de sua juventude com o rei lhe perseguindo, porque ele era melhor do que aquele rei em tudo que ele fazia. 15 anos, 13 a 15 anos sendo perseguido, este homem poderia se revoltar contra Deus. No entanto, meus irmãos, ele escreveu vários salmos, irmãos sabem, mas olha um determinado salmo que ele escreve enquanto ele fugia de Saul, que é o Salmo 57, e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Isso ele cantava, irmãos, dentro da caverna, antes de Saul chegar. Os seus soldados dormindo, descansando, e ele fazendo um salmo, fazendo um cântico de louvor e súplica ao nosso Deus. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos para devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores.
Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Eu quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Você vê um homem nesta aflição, você vê um homem nesta perseguição cantar um salmo que ele diz assim: eu quero despertar a lira e a harpa. Acorda, instrumento musical, vamos louvar a Deus. Enquanto que aquele outro salmista, do Salmo 137, que estava cativo na Babilônia por causa dos seus próprios pecados, ele também era músico. Os babilônios chegavam perto dele e diziam assim: ei, toca uma das canções lá de Jerusalém para a gente ouvir. E ele dizia: como que eu vou tocar uma canção da minha terra em terra estrangeira? Eu quero que seus filhos quebrem os seus dentes, suas cabeças no meio das pedras, isso que eu quero. Olha o salmo do salmista que estava no cativeiro babilônico. Agora olha o salmo de Davi, perseguido injustamente por seu sogro e rei. Ele diz: Deus, eu quero despertar os instrumentos. Desperta aí, guitarra, violão, sai do posto, vamos bateria, vamos louvar o Senhor, eu estou aqui para isto. E olha, ele diz para o alvorecer, a alva é o alvorecer, o amanhecer, ele diz: eu quero acordar a alva, eu quero despertar a alva, eu quero dizer para esta noite se acabar e dizer para o dia amanhecer, porque eu quero louvar o meu Senhor. Eu quero despertar a alva, não é a alva que vai me despertar, ao contrário, eu que vou despertar a alva para louvar o meu Senhor. E ele diz: Senhor, eu te renderei graças entre os povos, eu te cantarei louvores entre as nações. Por quê? Porque tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Como assim, Davi? Que fidelidade é esta? Que Deus te prometeu o trono e você está sendo perseguido pelo homem que está no trono? Não importa. Deus é Deus independente de Davi. Deus é Deus independente de Saul. Deus é Deus independente de trono. Deus é Deus independente dos homens e das situações, meus irmãos. Outros salmos dele, quando fugia de Saul, são, entre outros, o Salmo 18 e o Salmo 59. O Salmo 52 e 54 são salmos que ele escreveu quando ficou sabendo que havia pessoas dedurando ele, entregando ele para Saul. Olha, Davi está não sei aonde, Davi está não sei... Ele ia lá e fazia um salmo. Mesmo assim, quando você lê estes salmos, você encontra, apesar de alguns pedidos de justiça, sempre Davi confiante no Senhor e o exaltando por aquilo que Deus é. Ele ainda não havia nem caído em pecado e às vezes ele coloca a própria vida reta dele diante de Deus para que Deus o defenda dos seus inimigos. Ele diz aqui no Salmo 59, 3 e 4, ele fala: pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Deus, ou sem pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. E ele finaliza o salmo no verso 16 e 17 dizendo: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. A minha pergunta para nós hoje é a seguinte: como você tem reagido diante das promessas de Deus que ainda não se cumpriram em sua vida? Você tem tentado usurpar de qualquer maneira? Ou você tem sabido esperar no Senhor o tempo certo? A sua vida tem sido de fuga antes de assentar-se no trono e ser coroado? Mas você tem fugido do que mesmo? Quem são seus inimigos? Davi tinha inimigos visíveis, ele sabia identificá-los. Mas será que talvez o seu inimigo não seja você mesmo? Talvez você pense que outros são seus inimigos e que, como Saul, eles impedem você de alcançar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Mas será que é isso mesmo? Será que são os outros mesmo?
Você tem salmodiado ao Senhor, mesmo nesses momentos? Ou as suas orações são lamentos sem esperança alguma? O que você tem empenhado para alcançar esse trono, essa promessa que Deus tem em sua vida? Você tem ultrapassado coisas ou tem sabido esperar? Não, mas já passou 15 dias. Davi, 15 anos. Com a internet agora, não, já passou 15 segundos, o Google não abriu. Davi foi 15 anos. E não foram 15 anos, irmãos, sentado no sofá de casa. Foram 15 anos correndo pelos desertos, escondendo-se em montanhas e cavernas, combinando inclusive com um rei moabita, que era de outra nação inimiga de Israel, ele combinando com o rei para cuidar do pai e da mãe dele, porque ele não podia ir em casa. E nós muitas vezes, não, Deus não está ouvindo a minha oração. Me prometeu uma bênção tal dia, tanto tempo atrás, ela não se cumpriu. Nem perseguidos estamos sendo. E enquanto isso, os instrumentos estão parados, as harpas estão paradas, as liras estão paradas. Ninguém quer ir lá despertar o teclado, desperta o teclado, vamos adorar o Senhor. Ninguém quer. Desperta instrumentos. Ninguém quer orar. Alva, desperta, alva. Alvorada, desperta. Amanhecer, acorda. Mas eu que tinha que te acordar. Não, eu já estou acordado antes de clarear o dia, porque eu quero buscar a face do meu Deus. Será que é assim que nós estamos? Ou aproveitamos a primeira oportunidade que Saul está vulnerável na caverna e nós o matamos e o tiramos do nosso caminho e dizemos, agora o trono está livre. Esta foi a fuga de Davi antes do trono. E quando nós pensamos no sofrimento desse nosso herói durante tanto tempo, perdendo sua juventude em fuga pelos desertos de Israel, logo imaginamos que, uma vez que ele está no trono, todos os seus problemas acabaram. Mas nós vamos ver agora que Davi também fugiu depois do trono. Já que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, logo não tem mais nada com que se preocupar. Mas não foi assim. Infelizmente não foi assim. Uma fuga Davi tinha que fazer e ele não fez. Custou-lhe a paz e manchou-lhe a honra. Todos conhecemos a tragédia em sua história. Um homem que venceu gigantes, grandes exércitos, emboscadas e épicas batalhas sem jamais fugir, agora sucumbe diante de uma mulher. Ele deveria ter ido para a guerra, diz o texto bíblico, que é 2 Samuel 11, verso 1, mas ficou em Jerusalém. Ali tombou o nosso herói. Como sabemos, agora depois do seu pecado, ele tenta fugir. Ele arma uma trama para o esposo daquela mulher e, não obtendo êxito, ordena que ele seja posto à frente da batalha, como Saul havia feito com ele quando ele era jovem. Ele faz agora com Urias e o coloca à frente da batalha, a mesma batalha que ele devia ter ido e não foi. E o soldado dele tinha ido para defender a honra do rei, mas ele foi confrontado. Aquele homem morreu. Deus disciplinou Davi. O profeta Natã o repreendeu e sabe o que Davi fez? Ele se voltou do pecado e fugiu para os braços de Deus. Ele se arrependeu profundamente e escreveu o Salmo 51, e deixe-me ler o Salmo 51 para você. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. É um cântico do arrependido. É o cântico de um homem que na hora que devia fugir, não fugiu. As fugas de Davi então não se acabam, irmãos. Ele tem mais tarde um filho que ele ambiciona o trono, Absalão. Este jovem se deita com várias concubinas de seu pai em pleno telhado do palácio, segundo Samuel 16, 22. Ele furtou o coração de muitas pessoas do reino de Davi, seu pai, e as convenceu em juntar-se a ele em perseguição contra Davi, segundo Samuel 15, 1 a 18. Ao contrário do que faria o jovem Davi contra seus inimigos, este velho Davi, agora pai, se levanta com seus fiéis companheiros e foge. Em sua empreendida, este rei Davi ainda é amaldiçoado por um homem da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, um homem chamado Simei. Capítulo 16, 5 a 14. Quando Simei vê Davi fugindo com seus homens, ele diz: bem feito, você está fugindo assim porque você foi contra Saul, porque você perseguiu Saul e levantou calúnia, jogava pedras em Davi, aquele homem. E aquele mesmo soldado de Davi, sobrinho dele, disse: meu rei, deixa eu ir lá e trago a cabeça dele para o senhor, esse cachorro. Ele xingou o cara de cachorro. E Davi disse: não faça isso, Deus ordenou que ele me xingasse. Davi continua a sua fuga. Quando ele para a fim de descansar, quando Davi para descansar da fuga do seu próprio filho, você sabe o que Davi faz? Ele vai se lamentar contra Deus? Ele vai praguejar contra Deus? Não. Ele compõe o Salmo 3 que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Você vê um homem traído pelo seu povo, traído pelo seu filho. Aquelas pessoas que antes seguiam a Davi, seguem agora seu filho para matar Davi. E Davi diz: Senhor, milhares me cercam. Mas ele sabe o que ele diz neste salmo? Ele diz: eu me deito e pego no sono. Quem é que podia dormir numa condição dessa? Com muito menos do que isto, nós deitamos e não conseguimos dormir. Davi tinha homens à sua espreita, emboscados contra ele, e ele diz: eu me deito e pego no sono, e acordo ainda, porque o Senhor me sustenta.
Agora, porque ele já havia caído em pecado, já havia passado muitos anos, mas você vê que ele não confia mais em si, como ele dizia antes. Nos outros salmos que ele dizia: Senhor, eu não tenho iniquidade, não é pecado meu, não tenho culpa, e mesmo assim eles me perseguem. Não, agora ele diz neste salmo assim: do Senhor é a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus irmãos, eu quero dizer agora, finalizando esta parte, que quando estamos já desfrutando das promessas que Deus fez a nós não estamos imunes às tentações e nem às nossas fugas. Talvez seja mais perigoso para a nossa espiritualidade quando já estamos no trono do que quando ainda não alcançamos. O que nós vemos é que é muito mais fácil cair quando já estamos no trono do que quando ainda não o alcançamos. Porque quando já estamos ali assentados em uma certa glória, costumamos baixar a guarda, ficamos mais vulneráveis e depois quem vai nos perseguir são os da nossa própria casa. Mas o que você tem feito quando se vê caído? O que você tem feito quando se vê impotente, prostrado, diante de uma situação que nessa sim deveria ter fugido, mas não fugiu? Você se afasta mais ainda ou você foge para os braços do Pai, suplicando a sua infinita compaixão e misericórdia? Você disfarça ou confessa diante do Senhor, confiando no seu perdão? E quando seus próprios irmãos te perseguem, você escreve uma história de rancor e ódio, ou se coloca na presença de Deus, se humilha e faz um salmo de exaltação? Você abdica do trono ou você ainda o ambiciona? Quero finalizar esta mensagem falando de uma promessa que Deus fez para Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 16, Deus diz para Davi: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Davi fugiu antes de chegar no trono. Davi fugiu depois que chegou no trono. Mas agora tem um trono que Davi não precisará fugir. Agora tem um trono da promessa. Tem um trono que alguém vai se assentar, e este alguém é da descendência de Davi. Deus faz uma promessa que começa ali em Salomão, mas ele culmina em Jesus. Ele diz também no Salmo 89, e o versículo 4, e o versículo 29, diz assim: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E o 29 diz: farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Quando Cristo veio estabelecer o reino de Deus, ele começou com as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Os irmãos lembram? Jesus Cristo foi dar o primeiro sermão dele, foi o Sermão do Monte, que começou com as bem-aventuranças. E nós vemos um pouco de Davi em todas estas bem-aventuranças, o que indica que o nosso herói tem um herói, que é o mesmo herói nosso, o Senhor Jesus. Deixe agora sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, no versículo 3, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Davi diz no Salmo 34, versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todos os seus temores. Jesus diz no verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Davi diz no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus disse: os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, porque serão fartos. E Davi diz no Salmo 23, verso 3, guia-me pelas veredas da justiça. E no 24, verso 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Davi diz no Salmo 23, 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Jesus diz no verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Davi diz no Salmo 24, verso 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Jesus diz nas bem-aventuranças, no verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Davi diz no Salmo 122, 6, orai pela paz de Jerusalém. E diz no Salmo 2, verso 7, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Jesus finaliza as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Davi diz no 109, verso 16, porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e necessitado. Davi se encaixa nas bem-aventuranças de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Davi é apropriado para fazer parte do reino do Rei dos Reis. Davi, diante de Jesus Cristo, jogará a sua coroa aos pés de Jesus. Davi olhará para o trono de Jesus Cristo e se curvará. Enquanto Davi saía do campo para o trono, Jesus saía do trono para a cruz. Ele veio numa manjedoura, na mesma cidade que Davi nasceu, Belém da Judéia. Enquanto Davi marcou sua vida por fuga antes e depois do trono, Jesus jamais fugiu de nenhum mínimo aspecto da vontade de Deus para a sua trilha nessa terra. Davi pecou, Jesus jamais. Pelo contrário, Jesus levou os pecados de Davi sobre a cruz. E os meus também. E os seus. Davi morreu e os seus ossos estão até hoje na sepultura, Atos 2, 29 a 36. Mas Jesus ressuscitou e está à direita do Pai. Davi quis fazer casa para Deus, Deus se fez tabernáculo entre nós, João 14, e depois que foi para o céu, Ele nos fez morada de Deus, João 14, 23. O trono de Davi passou, fugiu antes do trono, fugiu depois, e o seu trono passou. Mas o trono de Jesus não passará. Não precisamos mais fugir, meus irmãos. Você não precisa fugir. O autor aos Hebreus, ele nos diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é mais o trono de Davi, é o trono da graça. Não é mais uma fuga do trono, ou pelas consequências do trono, mas é uma fuga para o trono. Porque neste trono está o Senhor da graça. Davi achava socorro fora do trono, porque no trono ele estava sempre ameaçado. Mas o autor aos Hebreus diz que no trono nós achamos socorro. O tempo oportuno de Deus nos socorrer está no trono da graça de Cristo Jesus. Nunca mais fuja de tronos, nem para tronos humanos. Corra para o trono da graça. É lá que o nosso Rei te espera. Vamos orar.